Lição de número 9 da nossa revista. Nós não temos mais revista para disponibilizar. A lição 9 vai dizer o caminho, a verdade e a vida. Jesus. O textuário, amém? João 14, verso 6, é o nosso textuário. Ele vai dizer assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então a gente vai ver um pouquinho aqui acerca de como e através de quem chegar ao céu. Como e através de quem nós conquistarmos a vida eterna com Deus. O comentário da revista, ele diz assim, lá na introdução, ele diz assim: a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo, ou seja, é algo universal, tanto a separação de Deus quanto a aliança que deve ser refeita com o Senhor, ela não é exclusiva para um povo, não é exclusiva para Israel, não é exclusiva para Portugal, é uma necessidade universal. E quando Jesus se apresenta como sendo o caminho e a verdade e a vida, os três estão, interligados. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é as três formas de sermos conduzidos ao Senhor através dele. Então, não existe outro caminho que leve a Deus para a salvação, que não passe por nenhum juízo. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é esse acesso direto à salvação, esse acesso direto ao Senhor que nós conquistamos e nós temos quando recebemos ao Senhor Jesus em nossa vida como o único e suficiente Salvador, quando temos o Senhor como sendo o único caminho, nós aceitamos, nós absorvemos, nós o temos assim, porque assim ele se classifica, ele se qualifica, ele se apresenta. Ele está dizendo que existem muitas pessoas, já percebeu isso? É normal o mundo dizer que todos os caminhos levam a Deus, não é? Quem já ouviu falar essa frase, já fala assim, não é todos os caminhos não. Mas se a gente parar para analisar friamente, todos os caminhos vão levar a Deus. Certamente todos os caminhos vão levar a Deus, só que uns para juízo e condenação e outros para absolvição, para uma vida eterna sem juízo e sem condenação. E esse caminho, quando é Jesus, aí a gente aplica o Romanos 8, verso 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E continua dizendo aqui na nossa apostila, na nossa revistinha, ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Essa é a grande questão da humanidade nos dias de hoje. São as dúvidas frequentes que acontecem, não é? Uma das principais dúvidas, e que elas são frequentes, é de quem é Jesus. A dificuldade do ser humano tem de entender quem é Jesus, ela já está intrínseca, ela já está dentro, já nasceu com ele, porque
nós somos o quê? Nós somos a nossa carne, né? Nós nascemos no pecado, e em pecado nos concedeu a nossa mãe. Por isso, criança não nasce salva, né? Criança ela é salva pela sua inocência, pelo período da inocência, não por ser filho de crente e nem por ter direito a herdar nenhum tipo de salvação só porque os pais já são salvos. Então, a gente entende que essa necessidade da salvação, essa dúvida que paira nessa sociedade, e quanto mais a sociedade se corrompe, quanto mais a sociedade é corrompida, é porque já vão existindo, né, as inserções de muitas mentiras no meio da própria palavra de Deus, no meio da própria explanação da Bíblia, nas interpretações duvidosas, interpretações para benefício pessoal. Tem pessoas, né, tem Bíblias que já estão sendo rodadas, né, impressas, para uma justificativa das suas interpretações, das suas exegeses pessoais. Então, isso aí traz dúvida para o povo que não conhece a palavra. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, e aí, quando ouve falar de Jesus, ouve por intermédio de uma heresia, por intermédio de uma falsificação da verdade. Então, qual é a tendência? Essa pessoa ouvir de Jesus, né, e ela nunca verdadeiramente ter um encontro com a verdade, uma vez que a verdade não está sendo explanada, ela está sendo falsificada, adulterada para benefício ou de alguma seita, de alguma religião, de alguma linha de pensamento, de algum tradutor, né, tendencioso. Então, a gente precisa, como sempre colocamos aqui, de estar atentos, inclusive, às próprias traduções da Bíblia. Qual é a Bíblia que nós vamos usar? Qual é a Bíblia que você vai usar? Esteja atento a esse detalhe, porque não é qualquer Bíblia que serve mais hoje em dia. Nós estamos num tempo, né? Nós estamos numa era, e essa era é uma era que impõe dúvidas, é uma era que gera dúvidas para o ser humano, com o intuito mesmo de, através dessas dúvidas, atrapalhar, prejudicar o acesso das pessoas à verdade que é Jesus. Então, eles não vão entender de maneira muito fácil, muito lógica, através da fé, eles não vão conseguir absorver que Jesus ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida, não é? Esse E aí é uma adição, não é? Então, eu esqueci a preposição de adição, se eu não me engano, assim. Então, está juntando os três. Eu não posso ter Jesus apenas como o caminho e a vida. Não, eu tenho que ter Jesus como a verdade também. Eu não posso ter Jesus como apenas a verdade e a vida, não. Ele tem que ser o caminho, porque se ele é a verdade que vai me conduzir a algum lugar. Ele é a verdade que vai me esclarecer de alguma coisa que eu preciso saber para ser conduzido a algum lugar. Então, essa verdade, ela tem que, né, ter uma finalidade. Essa verdade, a finalidade dela é para que eu seja conduzido, ou seja, por um caminho que vai me levar a uma vida eterna com Deus. Por que vida eterna com Deus? Porque o ser humano, né, ele é o quê? Ele é eterno. Né? Nós somos eternos desde a criação. Como assim nós somos eternos? Sim, a eternidade nos aguarda. Só que a Bíblia diz que existem dois caminhos. O caminho, né, que vai para o choro e ranger de dentes, que é o inferno, e o caminho que é uma vida, né, com Deus, é uma vida eterna com o Senhor, das promessas contidas, né, do novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. Então, nós estamos à mercê, né, dessa pregação, não vou dizer nem dúbia, porque ela não é mais dúbia, ela é polidúbia, né? Polidúbia, se é que existe isso. Então, diante dessa variedade de instruções falsificadas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a necessidade da igreja se posicionar
quando ela conhece a verdade, ela se torna mais do que uma responsabilidade, né? Ela se torna uma obrigação. Se nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, estamos no caminho e nós, né, estamos nos preparando para a vida eterna, o que é que nós temos que fazer? O que significa evangelizar? Né? A gente precisa distribuir para os outros aquilo que nós um dia já recebemos, que nós já conhecemos. A boa nova chega até a mim e eu preciso reter comigo? Não posso reter comigo aquilo que não é meu, aquilo que não foi conquistado por mim, aquilo que chegou a mim por uma dádiva de Deus, né? Um favor que eu não merecia, você não merecia. Então, como chega até nós sem nenhum esforço, né? Ela assim, cai no nosso colo, né? Por uma ação de graça, de misericórdia, então eu vou reter comigo? Não é meu. Eu recebi, então agora eu vou repassar isso aí para frente, porque a salvação ela precisa alcançar todos os pecadores. E se todos, né, pecaram, então nós precisamos espalhar, né, anunciar. A nossa vida passa a ser não mais algo que vá trazer prazer pessoal, mas nós passamos a ser um megafone da verdade. Nós somos um microfone ligado a vários amplificadores e caixas de som, onde nossa vida, mesmo se não for possível pregar com palavras, ela deve ser o anúncio de algo de novo que aconteceu na minha vida. Então, a gente tem que anunciar, pregar, dividir com os outros, né, que ainda não conhecem a palavra, para que eles também venham habitar conosco, né, no céu, numa vida eterna com o Senhor. Então, Jesus, quando diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, hoje, com essa pregação doida que está por aí, cada um prega o que quer, não é? Então, a gente tem que estar muito bem ligado, inclusive nas Bíblias. Se a gente... Eu, né, no meu ponto de vista, eu prefiro, como sendo, né, hoje assembleiano, então a Bíblia de estudo pentecostal, eu acho que a Bíblia é mais próxima daquilo que nós cremos, daquilo que nós pregamos e daquilo que nós precisamos, né, continuar aprendendo acerca da parte doutrinária, né, da parte teológica. Então, essa Bíblia é uma Bíblia que ela pode, né, nos edificar a nossa vida, e a gente pode estar um pouquinho mais tranquilo em relação à seriedade daquilo que nós estamos absorvendo e aprendendo. Inclusive tem os comentários, aquilo é um perigo, meus irmãos, perigo. O comentário bíblico, aquilo ali é algo... Você pega uma Bíblia que uma nova edição aí, lançaram uma Bíblia não sei o que e tal. Meu irmão, quando vem a parte de comentários ali embaixo, Jesus, aquilo ali é que, né, é usado para distorcer a verdade, porque são comentários muito, vamos dizer assim, mentirosos, né? Mas não queria dizer mentirosos, distorsivos, né? Então, tendenciosos. Então, ali que os caras aplicam a exegese deles para poder distrair o povo da verdade verdadeira, que é a palavra de Deus. Então, temos que ter muito cuidado. O item 1 fala do consolo e promessa do Senhor Jesus. Item 1, o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13, 31. Então, Jesus já começa a falar dessa questão
da despedida, da partida dele deste mundo, né? Alguns discípulos não entenderam. Pedro ainda, né, falou: você não vai não, mestre, que negócio é esse? E Jesus ali repreendeu Pedro, né, na frente: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o desejo do diabo é que Jesus não fosse para a cruz. Então, naquele momento, Pedro, imbuído, né, pelo espírito humano, ele, naquele momento, falou: não, mestre, não vai não. Como é que pode? A gente estava aí num perrengue danado, esperando alguém para nos libertar, nos salvar, e a gente te conhece, a gente começa a conhecer a verdade, né, através do seu testemunho, da sua pregação, a boa nova do Evangelho. E quando a coisa começa a ficar boa, quando começa a esquentar, né, quando a gente começa a pegar o gostinho pela coisa, só vai dizer que vai embora? Que negócio é esse? Não vai partir, não. Então, quer dizer, Pedro, naquele momento, por um sentimento humano, né, de medo da perda daquilo que trazia segurança para ele. Isso acontece muito até conosco, né, nós seres humanos. Nós temos, em determinadas situações, medo de perder aquilo que que nos traz segurança, que nos traz conforto. Isso não é assunto para o momento, mas é bom de se aplicar em relacionamento, né, em casamento, o porquê de muitas esposas se sujeitarem a determinadas atitudes do marido, a determinados maridos se sujeitarem a determinadas atitudes de esposas. Por quê? Porque em determinadas situações existe o medo de se perder aquilo que gerou segurança para aquela pessoa algum dia. Então, isso aí traz um momento de reflexão, né, para as nossas vidas. E naquele momento, Pedro foi imbuído, né, por esse sentimento. Ele foi, né, gerado no espírito humano dele, né, no seu coração, na sua alma, que é o centro, né, de todos os nossos sentimentos. Foi gerado esse receio. Não podemos perder o Senhor, não. Vai embora, não. O que vai ser de nós sem o Senhor? Né? O que vai ser de nós se o Senhor se ausentar? Os romanos vão acabar de massacrar a gente. O Senhor tem sido a nossa esperança, o nosso porto seguro. Temos encontrado no Senhor uma palavra de esperança, de conforto, de consolo, de ajuda, né? Então, esse receio fez com que Pedro, e certamente os outros discípulos também pensaram dessa forma, só que Pedro era um pouco mais impulsivo, né? Ele acabava sempre colocando, né, expondo as suas emoções, os seus desejos de forma mais bronca, do jeito que ele era. Então, ele, quando colocou isso, Jesus falou: calma aí. Em outras palavras, né, Jesus falou assim: peraí, eu vim para ir para a cruz, porque se eu não viesse para ir para a cruz, aí mesmo que vocês não teriam chance nenhuma de salvação. Porque até aquele momento, se a gente parar para entender, os judeus que estavam debaixo daquela opressão romana, não tinha a menor chance, de libertação, não tinha a menor chance de fuga, não tinha a menor chance de nada. Povo pequeno, povo sem força, física, sem material bélico para isso, não tinha a menor condição, de sair, escapar do jugo do Império Romano. A menos que acontecesse o que aconteceu lá, no ano 70, depois que o general Tito foi lá, não foi? E botou Roma para baixo, não foi isso? Então, se não fosse assim, eles iam continuar nesse jugo. Mas anos 70, por quê? Olha só, a gente vai vendo, Por que anos 70? Não deveria ser outra data? Mas por que essa especificação, anos 70? Anos 70, depois de Cristo. Ou seja, se não viesse Cristo, não teria anos 70 depois de Cristo. Então, a necessidade da vinda de Jesus e da morte na cruz está dando todo essa base na história da humanidade, de que se ele não viesse, não fosse para a cruz, não teria anos 70 depois de Jesus. Bispa Rosângela.
seria apenas o calendário judeu, né? Como é contado até hoje. Eu acho que eles estão em qual ano? 3.000 e pouco, não é isso? Não é? 3006? Já é isso tudo. Então, mais velho do que eu pensava ele. Então, está no ano 6.000 e pouco. Então, essa contagem, esse calendário ia continuar até os dias de hoje, não apenas para eles, porque eles ainda, né, obedecem, mas também para o resto dos povos, né, que se propusessem a se juntar a esse tipo de contagem na história da humanidade. Aliás, isso aí é uma questão também, né? Aspas aqui rapidinho. Quanto tempo tem a humanidade? Não é? Verdadeiramente. Tem como saber? Tem não, né? É tudo suposição, né, irmão? É tudo perto de alguma coisa. Porque não teve ninguém que sobreviveu a esse tempo todo para poder escrever verdadeiramente o tempo da humanidade. Nem Moisés escreveu o tempo da humanidade, não é? Não está revelado. A gente pressupõe. Teve dinossauro? Não teve dinossauro. E aí, bispo? Teve ou não teve? O que o senhor acha? Se o senhor se deparasse agora com um dinossauro na sua frente, saindo de trás de uma árvore, o senhor vindo de noite para casa, passeando tranquilamente, de repente sai de trás da árvore lá um tiranossauro. 5.785. Os caras estão bem velhinhos, né? A gente está no 2025, né? Então, tudo isso foi por causa de quê? Toda essa influência no calendário foi por causa de quê? Por causa da morte de Jesus na cruz, né? E não só a morte seria um fato histórico que, com o decorrer do tempo, ele seria diluído, né? Como foi a morte de Elias, como foi a morte, né, de Eliseu, a morte de mais um profeta. Mas o que marcou a história e que traz esse relato vivo até hoje foi que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é isso que causa esse reboliço todo, né? Na religião, na sociedade, na história da humanidade. Não foi a morte, foi a ressurreição. A ressurreição é que incomoda, né, o ateu, o descrente, outras religiões. A ressurreição que é um incômodo desse pessoal que fica resistindo a crer que ele ressuscitou. Cadê prova? Cadê prova? Quero prova disso, quero prova daquilo. A gente tem oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo no IBP, né? No seminário, a gente tem a oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo essa questão teológica, né? Da natureza de Deus, né? Então, a natureza de Deus, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai entender. A Bíblia, ela em nenhum momento, professora Alessandra, de matemática, mas que entende também um pouquinho de teologia, em nenhum momento a Bíblia oferece prova e nem tampouco ela pede, né, prova física ou cabal da existência de Deus. Não pede. Onde é que está escrito que a Bíblia oferece prova, né, física, material da existência de Deus? Tem não, irmão. Então, quando o pessoal fica, né, resistindo a crer na existência de Deus, é porque já é algo que já brotou naquele coração de decidir não crer. Então, fica arrumando isso. Me prova na Bíblia aí. Aí eu... Às vezes, né, se me perguntarem, eu vou pedir só um instante, por gentileza, eu vou passar um zap, né, para a bispa Rosângela me ajudar. Aí ela passa um zap lá, se ela estiver online, né, hoje é contigo o negócio, já viu, né? O mistério está aí. O almoço pode pagar depois. Então, irmãos, voltando para o texto, que é bem... O texto ele é bem conclusivo, né? A nossa aula hoje é uma aula muito
didática, porém, ela é uma aula bastante educativa, né? Tudo dependendo sempre da fé. Então, vamos lá. Item 2, consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. Nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Muito obrigado, meu irmão. Estava necessitado. Então, você imagina, vamos trazer assim, né, para o dia de hoje aqui, da parte humana, falando aqui. Poxa, a gente sabe, você sabe, que daqui a 2 dias, ou daqui a 1 dia e meio, daqui a 2 dias, vamos botar aí, você vai passar por um sacrifício terrível, você vai morrer. Só que você vai sofrer humilhação, você vai ser pendurado numa cruz, vai morrer morte de cruz, vai, né, ser pregado na cruz, vai sofrer, vai gemer, vai chorar, né, vai ficar deprimido, angustiado. Você está nesse estado de que está sabendo que vai passar por tudo isso e você veio ao mundo para passar tudo isso. E no momento que você já está se preparando, não emocionalmente, para passar por esse momento, aí vem um camarada do teu lado com mais 2 ou 3, aí fala assim, pô, você não vai não, cara, não vai não, que é isso? Eu não quero que você vá. Aí traz esse conflito, né? Você está se preparando emocionalmente para passar por uma causa e daqui a pouco vem alguém e começa a buzinar no teu ouvido. E começa a buzinar, não é isso não é o melhor das intenções que seja, a pessoa não conhece o plano que tem preparado para a tua vida e aí ele acaba atrapalhando, interrompendo aquele processo de preparação emocional que você está, né, vivendo naquele momento. E aí atrapalha tudo. Então, eu imagino Jesus, né, repreendendo Pedro. Vou voltar aqui. Né, ele deve ter falado assim, por favor, Pedro, para trás de mim, meu irmão querido, né? Com toda a mansidão de Jesus, ele deve ter agido mais ou menos como ele agiu no momento que ele, né, expulsou os cambistas lá do templo. Então, Jesus agia também de forma rígida, né? Jesus não tinha sangue de barata, né? Uma expressãozinha. Então, ele devia ter falado o quê? Para trás de mim, sai para lá, Satanás, né? Alguma coisa desse tipo, uma repreensão um pouco mais severa. Isso tudo devido ao cenário de angústia que Jesus estava vivendo. E quem consolaria Jesus numa hora dessa? Qual consolo Jesus poderia receber e de quem? Eu faço essa pergunta para você. Né? Quem poderia consolar Jesus sem ser o Chapolin Colorado, né? Então, irmãos, era um momento que ele estava solitário. Era solitário mesmo, né? Sozinho, naquele momento. Decisão tomada, martelo batido, não tem como dar ré no foguete. Não tem como voltar atrás. É só olhar para frente e esperar a hora chegar. Então, por isso, né, o crente também vive angustiado, o crente também passa por um momento de depressão, o crente também passa por tudo isso. Não tem, né? Esse negócio de falar, crente não vive angustiado, crente não fica depressivo, isso é a balela aí de quem não conhece a palavra de Deus, não conhece, né, da vida a vida, nunca viu Elias ir para uma caverna, não é? Então, essas questões todas, nunca leu nenhum salmo, né? Que perceba que Davi começa escrevendo angustiado, deprimido, e quando termina de escrever o salmo, ele está lá, mas tu, Senhor, é a minha força e fortaleza, espera, pois, Israel no Senhor, confia. Então, essa transformação que ocorre na vida de Davi durante a escrita de um salmo, né, é um momento que ele coloca para fora as emoções, os sentimentos, e Deus está contemplando e renova ele naquele momento. Pastor Márcio, por favor. O interessante, pastor, é que quando ele pede a
por aí. Né? Ah, é. É interessante o que o pastor Márcio falou. Isso é mesmo. Interessante, na hora que ele pediu ajuda, os caras foram dormir. Não é? Pô, vigia um pouquinho aí rapidinho que eu vou orar ali. Quando volta ali, os caras dormindo. Então, é solidão mesmo. Uma promessa gloriosa, né? Tinha promessa. Jesus declarou que o caminho que leva a Deus, né? O caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. Então, é um momento precioso. É mais embaixo. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Então, hoje, a promessa de arrebatamento, ela é meio que esse refrigério, né, que a gente tem hoje. Pode estar tudo ruim, né? A igreja pode estar passando opressão, perseguição, apesar de ter muitos fanfarrões por aí pregando o contrário, né? Aliás, está cheio de fanfarrão por aí, né? Dirigindo igreja. O problema não é o cara dirigir igreja, o problema é ele conduzir o povo. Ele está conduzindo o povo. Sabe, eu posso dizer para você, grande vai ser a surpresa no momento do encontro dessas pessoas com o Senhor, né? Grande vai ser. Então, apesar desses fanfarrões estarem pregando um monte de bobagem por aí, besteira, né? Essas atrocidades da palavra, apesar dos momentos difíceis que a igreja vive hoje, nós, né, como integrantes, membros, parte dessa igreja, que apesar da mistura que ela hoje se encontra, e ela é assim, clara aos olhos de todo mundo, apesar de tudo isso, nós ainda temos uma esperança. A nossa esperança não está apenas numa volta repentina de Cristo, mas para nós, a volta de Jesus pode estar também inserida no momento do arrebatamento. Porque no momento do arrebatamento vai ser o momento, né, do escape. O arrebatamento, ele é o quê? Ele vai se dar no momento de maior opressão. Então, ele tem essa finalidade de ser um escape. No momento que a igreja, você, né, vai olhar para um lado, a igreja vai olhar para o outro, você, não tem mais jeito, né? O negócio apertou de tal maneira que ou eu, né, me dobro à nova ordem mundial, ou então eu vou morrer, né, no meu canto solitário sozinho. Então, quando chegar nesse momento, o escape vai acontecer. É o arrebatamento da igreja, né? Então, no meu modo de ver, humilde modo de ver, muitas pessoas falam, Jesus está voltando a qualquer momento, vai chegar, está na hora, está acontecendo isso. O rio lá secou, não sei o que, nevou, não sei o que, e não sei o que. Meu irmão, a igreja ainda está muito confortável na terra, no meu ponto de vista, né, para que Jesus volte. Ainda está muito confortável. Então, eu creio que seja um momento de resistência, né, resistência da igreja. E muitas coisas acontecem porque Jesus, né, Deus sempre usou outros povos, outros meios para corrigir o povo, não foi? Outros exércitos, os Nabucodonosor da vida, para corrigir o povo. Então, quem sabe essas opressões que a igreja passa hoje são ainda para uma possibilidade de acerto da igreja, para que não se perca, né, no caminho mais do que já está perdida. Aí depois a gente vai ver as incertezas de Pedro e Filipe, o engano de Judas Iscariotes. Isso aí a gente pode estudar depois.
mas o que importa mesmo é o caminho, a verdade e a vida. É o item 3 que importa para nós. E continua dizendo, Jesus, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Teologia sistemática. Então, a expressão eu sou revela, por que revela? Assim quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Ou seja, chegar a Deus ainda hoje, né? Ainda hoje, como igreja, não tem como chegar a Deus se não for por Jesus. Porque hoje, não estou falando no momento do juízo, não estou falando do momento do grande trono branco, não estou falando do momento nenhum lá do futuro, não. Estou falando hoje. Para chegar a Deus é através de Jesus. Não tem outro acesso, não tem outro caminho. E quando a gente pode perceber mais ou menos uma das evidências, né? Ainda que também não exista aquela comprovação física de que Jesus é Deus, né? É mais uma questão que o povo joga aí, não é? Para poder trazer dúvida no meio dos crentes. Você pensa que não, irmão? Tem muito crente, mas muito crente, que quando é lançada uma dúvida dessa, o cara balança na fé. Se perguntar para ele assim, me prova que Jesus é Deus. Meu irmão, mas muita gente vai balançar na fé. Você tem como provar que Jesus é Deus? Sinceramente, aqui, você que está aqui, nós estamos reunidos aqui, numa EBD, né, de ensino. Você tem como provar? Tem como provar que Jesus é Deus? Me mostra a prova aí. Ah, não, ele falou, ele deixou aqui esse amuleto aqui. Então nós temos o quê? Não temos prova, nós temos evidências. E quando as evidências, elas testificam com a verdade, qual é a verdade? A palavra. Então a gente, pela fé, a gente entende, crê que Jesus é Deus. Tem crente vou voltar a falar, olha a importância da escola bíblica dominical, porque tem muita gente que se trocar uma ideia de 5 minutos com testemunha de Jeová, perdeu. Vai ser convencido que Jesus não é Deus. Eu estou sendo generoso falando 5 minutos. Mas se num bate-papo no metrô, rapidinho, eles entregam o folheto, trocou uma ideia, falaram 3 versículos para você, confronta você a refutar ele diante dos versículos que eles te dão, você não consegue refutar, perdeu para ele. Você vai para casa, ele vai sair do metrô, vai continuar lá, né, fazendo o evangelismo deles, e você vai embora no metrô lá pensando com aquela minhoca na tua cabeça. Já balançou na fé. Então, quando Jesus se identifica, se evidencia nos 4 evangelhos que ele é Deus, a gente vai pelas evidências, como, por exemplo, durante 7 vezes, em 7 oportunidades no Evangelho de João, ele diz o quê? Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou a verdadeira videira. Eu sou mais o quê?
São 7. Né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Antes de Abraão existir, eu sou. Isso aí é o pastor Flávio, irmão. É o homem mais bonito da igreja. Então, essa evidência, não é que dá essa autoridade de Jesus dizer eu sou. Por quê? Quando o Senhor foi enviar Moisés para falar com o faraó, ele disse o que para Moisés? Moisés, mas eu vou dizer que Deus é esse aí. Diga simplesmente, eu sou, te enviou. Então, irmãos, essas evidências teológicas, né, elas, né, nos levam a crer, a nossa fé é colocada em ação a partir das evidências, que Jesus é Deus. Aí se o testemunho de Jeová te falar, mas Jesus, você vai o quê? 1 João 5, 21. Eu sempre falo aqui, né? Bota lá, Pedro, por favor. 1 João 5, 21. 20 e 21. Porque esse versículo ainda não foi adulterado na Bíblia deles. Porque João 1 já foi adulterado. Já foi adulterado na Bíblia deles. Aí, ó, olha lá, o que você vai refutar, porque a refutação tem que ser pela Bíblia deles. Você tem que falar assim, me permite, por favor, abrir a sua Bíblia, como eu já fiz 2 vezes, né, com maior educação, mas usei a Bíblia deles, para não ter chororô, né? Não ter aquela coisa assim de tomou gol, aí vai, né? Perdeu o título, vai para o vestiário. Não tem essa, não. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. É o quê? Está na Bíblia deles. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando você refuta o que eles vão usar, uns 3, 4, 5 versículos para te dizer, né, que Jesus não é Deus, você vai e usa só esse aí, usando a Bíblia deles mesmo. E aí você está preparado. Pois não, pastor Gilberto? Colossenses 2:9 corrobora também com a ideia de que a humanidade e a divindade de Cristo foram atribuídos. Põe Colossenses 2:9, por favor. Não só o homem foi crucificado, como a divindade também. Colossenses 2:9. Pastor Gilberto está sugerindo aqui Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá bom assim, não? Toda a plenitude da divindade. É Deus ou não é? Tem para onde correr? Tem, Cláudio? Tem não, né? Gostei da tua palheta hoje, hein, Cláudio? A gente está junto aí. Aliás, tem mais gente aí, né, junto. Vinícius só veio com a calça hoje, na palheta certa. A gente está junto aí. Mariana com a camisa. O casal, né? Agora que eu vi, rapaz. O casal, olha lá, Mariana e Vinícius, um tá com a camisa preta, o outro tá com a calça. Né? Essa troca de comunhão aí. Essa troca de comunhão aí é porque teve vitória nessa noite. A vitória foi daquele que contemplou, né? Ô, bispo, Colossenses 1,15, por favor. A gente fala isso brincando, mas é casal, casado, né? Uma brincadeira saudável, irmão. Qual casal que não namora? Pelo amor de Deus. Não vem com essa história para mim, não. O qual é a imagem do Deus invisível. Olha aí. O primogênito de toda a criação. Maravilha, né? A imagem do Deus invisível. Obrigado, bicho. Ele está sempre ligado aí. Então, irmãos, olha só. Para fechar aqui, ele vai dizer que é a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesma. De forma clara,
A verdade em si, de forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade suprema se revelou. Deixa eu repetir para vocês aqui mais uma vez. Esse aqui é o propósito da Bíblia. Guarda isso contigo. Qual é o propósito da Bíblia? É a revelação do caráter e do propósito de Deus. Aí dentro do propósito vem vários subitens, né? Propósito para o homem, propósito para a igreja, propósito para o mundo, para a humanidade, para a sociedade, aí vem, né? Embaixo. Mas a Bíblia, o propósito dela é revelar o caráter de Deus e o propósito de Deus. Aí tem gente falando assim, mas a Bíblia não fala se tem disco voador ou não. Ah, mas a Bíblia não fala isso ou aquilo. A Bíblia não fala da mulher de Caim. Meu irmão, não é propósito da Bíblia revelar a mulher de Caim. Não é propósito da Bíblia falar de OVNI, disco voador, seja lá o que for. O propósito da Bíblia é revelar caráter e o propósito de Deus. E ponto final. Não está satisfeito? Vai estudar ufologia, vai estudar o que você achar mais legal para tirar sua dúvida. Mas não queira tirar suas dúvidas na Bíblia quando ela não foi, não tem o propósito de te responder aquilo que você quer. Amém? Então, fica esse conselho aí para você dar para outras pessoas que vêm de conversinha para o seu ouvido, perguntar, a Bíblia não fala isso, então a Bíblia não é um livro completo. A Bíblia não é livro completo para o que você quer saber. A Bíblia é um livro completo para o que você precisa saber. E o que você precisa saber é que Jesus morreu na cruz para você ter vida eterna. E o caráter de Deus é assim, 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 assim. Verso 3, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital. Não é essa vida, não é? Que a gente tem, é a vida, vidinha, vida mais ou menos, né? Aí bota foto lá na rede, em Jericoacoara, lá deitado na praia, gasta uma grana ali, que o negócio ali é pesado, né? O negócio ali não é fácil. Ir para Jericoacoara tem que ir uma disposição grande, né? Para ir para lá. Tem que estar bem de saúde, né? Tem que estar, O negócio não é brinquedo lá, não. Aí bota lá, pessoal, hoje já tem uns aplicativos aí que você deita na rede em casa, né? E aí o fundo é o fundo da praia. Aí tu deita na tua casa, na salinha lá, com o embolso ainda na parede, que não vai aparecer. Deitou, botou uma redezinha lá usada, tranquilo, deitou ali, balança, bota um copinho de Coca-Cola, um canudinho, um limãozinho lá na ponta, tirou a onda, aí bota no aplicativo, o aplicativo bota o fundo lá da praia, a água chega até a bater na rede. Aí tu tira a onda, fériasinha mais ou menos, aí bota lá, e todo mundo, caramba, o cara viajou, o cara tá lá no Caribe e tal. O povo gosta de ser enganado, né? Não é essa vida que ele está falando aqui, não é esse tipo de vida, não. Mais a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Então, é uma vida eterna, vida espiritual. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Alguém lembra quando Jesus fala, agora realmente não me lembro, ele falou que a vida dele, ele tira, ele dá para quem ele quer, não é mais ou menos isso? Tem uma passagem dela. Não tem, Israel? Israel está nos visitando hoje. Seja bem-vindo, Israel. É Israel de Campos, né? Você toca lá, não? Eu me lembro, quando eu fui lá uma vez. Israel toca um instrumento, mas ele também gosta de tocar fogo no diabo. O negócio dele é tocar fogo no diabo. Instrumento é secundário.
Não é Israel, tem uma passagem aí que fala mais ou menos isso aí, que eu não me lembro realmente. Essa realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. E está em João 3,16, né? Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Você imaginou, ele é a fonte da vida eterna, meu irmão. Ele é a fonte da vida eterna. Ele tem a vida eterna nele. Olha só, por isso que ele pode doar. Você já viu aquela coisa, cada um dá o que tem? Né? Camarada vai, fala assim, você é um vigarista, fica pregando mentira aí na palavra de Deus. Tu vai falar, vigarista o quê, rapaz? Vem cá que eu vou te mostrar quem é vigarista. Não, você vai falar, rapaz, ainda assim, Jesus te ama, né? Não, eu já terminei mesmo. Pode deixar que eu estou ligado no tempo. Então é aquela coisa, você vai e olha assim, rapaz, você pode até achar que eu sou vigarista, mas uma coisa é certa, Jesus te ama. Né? Aí você dá o que você tem, né? Você dá o que você tem, você oferece o que você tem. O cara tem ódio para te dar, está todo magoado, amargurado, né? Todo ressentido com a vida. Aí você vai pagar com a mesma moeda? É por isso que eu falo sempre aqui, né? Qual é o mais difícil? Era viver o tempo da lei ou é viver hoje o tempo da graça? É uma pergunta para reflexão, não tem resposta, né? Mas é uma reflexão. Porque às vezes a pessoa fala, a graça, claro que é a graça. Então você vai dar outra face quando alguém te bater na primeira, né? Você vai lá dar outra face. A lei, errou, pagou a punição, tudo certo. Continua tentando cumprir lá, né? E a graça? A graça tem que amar o meu próximo como a mim mesmo, né? O camarada é chato, mentiroso, ranzinza, fofoqueiro, né? O cara não tem educação, o cara é antiético, né? É tudo. Você tem que amar ele. Essa é a dificuldade, né, da graça. Mas eu tenho um favor imerecido. Tudo bem. Essa é um benefício da graça. Mas também tem os seus contratempos. É antiético, Monique, né? Ou não? Ou falta de educação? Então, são coisas que a gente aprende quando o amor de Deus está em nossa vida. Não tem como você dar o que você não tem. Então, eu não posso amar o próximo se eu não me amo ou se eu não amo Jesus, né? Jesus é o caminho, e a verdade e a vida. Eu vou só ler a conclusão para acabar conclusivo, né? Conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho e a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Proporciona mesmo? Proporciona para você consolo nos momentos difíceis da vida? Saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Não é? A Bíblia tem os seus momentos de filosofia muito interessantes, né? Que nos permite pensar, avaliar, né? Não tem nenhum Sócrates, Aristóteles, nem Kant, Nietzsche, não, mas pensar também faz bem. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com ele. Amém? Então, todos creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Amém? Então, Deus te abençoe. Daqui a 10 minutos nós estaremos começando o culto. Pode ir lá tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente dá início ao curso. Deus abençoe.